Então, pessoal, boa noite. Eu vim fazer esse vídeo aqui que é sobre o diário, né, de leitura que eu tô fazendo sobre esse livro aqui do Mishima. É um livro que eu já comecei a ler ele há alguns meses, mas eu retomei agora, depois que eu terminei o outro livro, que eu fiz até um vídeo aqui da Isolda. Esse vídeo é pra ser mais rápido, não tão grande, porque é só, eu não terminei ele. Eu tô aqui na página, deixa eu ver, tô na página aqui 65 e eu vou vir falar o que eu tô achando desse livro. É o quarto livro dessa saga aqui, ó. É Mar da Fertilidade, volume 4. E esse é o último. E eu já tô meio que dando muita atenção pra esse livro, porque vai ser o último. Então, assim... último, assim, não dele, mas o último dessa saga. Então, assim, eu já até falei no primeiro vídeo do canal sobre essa saga, que eu já venho lendo há alguns anos. E eu tenho um certo receio de terminar ela, sabe? São esses 3 livros aqui, ó. Não, na verdade é Neve de Primavera, Cavalo Selvagem, Templo de Aurora e A Queda do Anjo. Esse Templo de Aurora tem que confirmar ser esse nome mesmo. Mas enfim, gente. Eu vou falar sobre... aqui nesse livro a gente tem o Honda. Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou me guiar por elas. Deixa eu pegar uma lapiseira aqui. Nesse livro a gente tem 4 personagens assim, já bem encaminhados. A gente tem o Honda, né, que é um personagem que ele vem dos últimos 4 livros aqui. Desde o primeiro livro ele tá, e nesse quarto aqui ele já tá bem idoso, tipo assim, é um juiz aposentado. A gente tem essa amiga dele aqui, a Keiko, que é uma mulher solteira, e ela é vizinha dele. E eu não tenho muito o que falar dela, mas assim, ela tem um estilo assim mais despojado e tal. E eu não lembro se ela tava nos livros anteriores, mas é quase certeza que sim, porque era, se eu não me engano, era uma personagem que frequentava ali as festas e tal, os eventos que ele iam, sabe? Ele sempre tinha essa companhia com ele quando a esposa dele não conseguia ir. E ele tá viúvo também. E os outros 2 personagens é o Toru e a Kinoe. Eu vou falar sobre o Toru e depois eu falo sobre a Kinoe, e eu já falo assim sobre o que eu tô achando do livro, sabe? E os acontecimentos até então. O Toru, eu acredito que ele é o personagem que... não acredito, eu tenho quase certeza. Ele é o personagem que vai dar vida aqui a questão do... me fugiu a palavra agora, gente. Pera. Nossa, esses vídeos não é pra ter edição, né? Então... do Kiyoaki, que é do primeiro livro. Eu vou falar um pouquinho, pode ser que a palavra me vem à cabeça. Então, ele é pra ser, assim, a reencarnação, lembrei, desse livro, tá? Do Kiyoaki, que era o amigo de infância do Honda, sabe? E
esse touro, ele é apresentado... Eu tenho até umas fotos, uns elementos aqui que eu fiz, que eu vou trazer também pra mostrar aqui. Mas esse touro é um personagem, é um rapaz de 16 anos. E o Mishima, ele traz esse rapaz já com uma certa repulsa. Tipo assim, ele brinca muito com a questão da consciência que esse rapaz traz. É um rapaz muito consciente, ele brinca muito com essa questão de autocontrole. E antes de falar do Toru, não, primeiro eu vou falar do Toru, depois eu falo sobre volta ali. Ele é um personagem muito... Eu tenho até... Depois eu vou explicar essa florzinha pra vocês aqui. Ó, eu tenho um corte aqui. Na verdade essa flor é uma... parecida com hortênsia, tá meio riscada aqui porque eu tentei com essa caneta aqui, mas não deu muito bem. Mas é um corte que é bem aqui na página 14 aqui mesmo, que ele começa a introduzir esse toru. E esse toru, ele trabalha num porto e ele trabalha recebendo mensagens e transmitindo através de códigos de embarcações dos navios que vêm chegando. É algo um pouco complicado, mas ele trabalha nesse tipo de sinalização. É diferente até, nunca nem tinha visto isso. Já vi em filmes e tal, mas não sabia que era uma profissão assim. E ele é introduzido aqui na página, nas primeiras páginas aqui, ó, da 10 a 14 e tal. E ele é introduzido como um rapaz, tem até um corte aqui, ó, deixa eu deixar mais perto, que vai dar uma ideia, assim, mais ou menos dessa repulsa que o Mishima coloca. Que um rapaz de 16 anos que tinha certeza absoluta de que não pertencia a este mundo, só a metade dele estava ali, a outra metade estava naquele reino azul. Assim como havia leis nem regulamentos que o governassem, assim não haviam leis nem regulamentos que o governassem. Ele apenas fingia estar atado pelas leis deste mundo. Onde estão as leis que regulam um anjo? E aqui seria meio que uma interrogação que eu não coloquei. Mas ele brinca com essa questão aí do divino, desse controle exacerbado. E foi bem aqui nessa parte aqui, ó, que eu bem risquei aqui. Aí eu passei isso pro papel. Aí você me pergunta, mas por que uma flor? Essa hortênsia aqui, lá na frente, ele vai... Eu não sei, não lembro, tipo, provavelmente deve ter alguma coisa aqui nessa parte, mas eu não lembro. Que ele tava... Quando o Honda encontra ele pela primeira vez, ele tá com essa hortênsia na face, tipo assim, pendurada, sabe? Na orelha e tal, assim. E é algo muito legal que o Honda coloca depois, o Honda não, que o Mishima coloca depois no livro, que eu vou chegar nisso aqui, mas é essa hortênsia, essa flor. Tipo assim, algo parecido com essa. Eu peguei essa foto na internet. Então vou deixar aqui de lado, que depois eu vou ter que voltar nisso aqui. Então assim, e olha que não é pro vídeo ficar longo, né? Então, mas tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá, gente. Antes de começar, o livro ele já começa com essa citação aqui, que eu até coloquei ela aqui numa arte que eu peguei de um autor. Até esqueci de colocar o nome dele aqui, sabe? É uma coisinha que eu quero falar. Ó, na primeira página ele já vem com essa frase belíssima aqui, muito cheia de simbolismo e significado. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou ler para vocês. Vou falar um pouco sobre 3 pássaros voando muito alto no céu parecem transformar-se num só.
separam-se então em desordem. Havia algo extraordinário nesse juntar-se e separar-se. Devia significar alguma coisa e se aproximar-se, a ponto de sentir o vento das asas um do outro. E logo mais, uma vez, a distância azul. 3 ideias às vezes se unem em nossos corações. Vou deixar mais pertinho aqui para vocês verem. Eu peguei uma arte que ilustrasse isso, mais ou menos, essa ideia de 3 pássaros aqui. Não dá pra ver porque, mas são 2 aqui, ó. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Mas óbvio que aqui na cena aqui são pássaros voando no céu, sabe? Mas eu não achei uma arte assim parecida, que estivesse em domínio público, né? Mas eu amei. Ficou muito legal. E aqui atrás eu coloquei porque quando eu li isso aqui pela uma segunda vez, eu me lembrei de uma série chamada Shogun, onde é que uma personagem, deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Quando a Mariko fala sobre o ditado popular de 3 corações presentes numa pessoa. Essa série Shogun, essa personagem aqui é uma série muito boa também. Essa Mariko, ela traz fala que isso é um ditado popular. Eu fui atrás pesquisar, gente, e eu não achei assim muita informação sobre esse ditado ser muito cultuado mesmo, mas ele ressoa muito, até escrevi aqui, ó, ele ressoa muito nos conceitos culturais japoneses. Essa pesquisa que eu fiz que mostra que a distinção entre o eu público e o privado, e é exatamente isso que acontece na série. A Mariko-sama, ela tem ali todos o seu controle, assim, com a questão da religião que ela vive, da questão também da honra que ela tem pelo país dela e pela afeição que ela tem com os amigos. Então é como se ela meio que em seu coração, assim, mais profundo, trespassassem todos esses anseios, todos esses, vamos dizer assim, distinções mesmo de corações, né? Eu vou ler um pouco sobre a informação que eu peguei na internet, isso vai ficar um pouco mais claro. Que esses conceitos seriam o omote / ura, que seria a face pública, a aparência externa versus o eu privado, a realidade oculta. Aí vem aqui o segundo conceito, que seria o tatemai e o honi, que é a fachada pública versus os sentimentos verdadeiros, a intenção privada. E por fim, o terceiro, que seria o kokoro, que seria a mente e espírito, e é o ser interior unificado, que seria o coração secreto. E eu devia ter falado no começo, antes a frase dela que ela traz na série. Mas essa daqui, ó, que havia um ditado aqui que se diz que é um homem, um ser, tem 3 corações, um na boca, para que o mundo conheça, outro no peito, só para amigos, e um coração secreto enterrado no fundo, onde ninguém pode encontrá-lo. É um coração que um homem deve manter escondido se quiser sobreviver. Aí é uma frase da Mariko, na série Shogun. É uma frase muito bonita, assim, e ressoa muito com a personagem dela, sabe? Sobre essas questões também de honra e tal, que a série traz, sabe? Sobre dogmas e tal, sobre o seu eu ali que você tem que exercer ali na sociedade. E tá, vamos voltar então. Então esse Toru, ele tem esse certo egoísmo assim com o mundo, sabe? E é um personagem muito, que eu tô achando muito emblemático, assim, muito diferente. E assim, não diferente assim, padrão Mishima, porque ele tem muitos personagens bem complexos, assim,
Mas é um personagem, assim, que eu acho que Mishima tá brincando muito com a questão da, da consciência, sabe? Sobre o controle e tal, das ideias. E o que eu queria trazer aqui também, gente? Eu vou falar um pouco da Kinoe e eu já parto para os acontecimentos no livro mesmo. Essa Kinoe, ela é uma jovem de 21 anos e ela, eu não vou falar muito dela, mas é uma personagem também muito interessante, porque ela meio que desenvolveu um complexo de, tem um termo que fala, que eu não vou lembrar, mas ela tem uma fuga de... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, que vai ser melhor eu colocar, porque o Mishima, ele tá brincando com esses dois personagens, espera, com o Toru e a Kinoe. Tem até uma parte aqui do livro que eu vou pegar aqui, que eu vou ler pra vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Essa parte aqui é uma frase também que ele brinca com essa questão da visão do Toru. Uma vez ou outra deixava que um sorriso suave lhe flutuasse nos lábios, mas era um sorriso que não continha nenhuma simpatia. Era o derradeiro sinal de rejeição à humanidade, uma flecha invisível lançada pelo arco de seus lábios. Uma frase bem legal também, que mostra aí esse teor psicológico aí do Toru. E, tipo assim, gente, pelo que trouxe até então, não é uma pessoa, tipo assim, ai, tem pensamentos assim, odiondos, e não. É uma pessoa muito simples, mas que ela rejeita meio que muito a forma da sociedade atual, sabe? E ele tem uma questão também com limpeza, sabe? Também. E ele traz que é um rapaz muito bonito, ele até brinca com isso. Que... Deixa eu ver se eu cheguei a anotar, gente. Deixa eu separar aqui o que eu já falei. Que seria isso aqui. E eu mostrei aqui, eu nem falei sobre o que. Aqui, isso aqui também não tem. Eu vou falar sobre esse lugar aqui, gente. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Ah, gente, essa daqui é a capinha do livro. Que eu vou colar ela na ficha. Depois eu trago pra você quando eu fazer a resenha desse livro completo. Então, assim, eu vou pegar aqui que ele traz essa questão. Mas enfim, eu nem lembro mais o que eu tava falando, gente. Então, assim, vou voltar aqui no meu raciocínio. Ele brinca com esses dois personagens porque essa Kinoe, ela desenvolve tipo uma certo transe, assim, que ela passa por um evento traumático num antigo relacionamento dela e ela passa meio que delirar a partir disso, fica numa ala psiquiátrica e tal, e ela desenvolve um quadro, tem um nome que eu não vou lembrar, mas ela meio que fantasia muito que ela é meio que a mulher mais bonita do universo, sabe? Então ela parte dessa loucura aí, sabe? E o Mishima traz que ela é uma garota, assim, de aparência feia, sabe? Tipo assim, ele brinca com
com esse estilo aí também no livro. E tem até uma parte que eu vou ter que trazer. Vou ter que pegar aqui, porque é muito emblemático e eu não vou passar da forma que o Mishima trouxe. Tá bem aqui no início, quando ele introduz os dois. Porque ele faz essa brincadeira de comparação entre os dois sobre a essência de cada um, sabe? Do Toru, a consciência, e a Kinoe, a loucura. Aqui, ó. Bem nessa parte aqui, eu vou ler rapidinho aqui pra vocês. Não, não é essa parte. É uma outra. Oh, meu Deus. Acho que eu tô um pouco ansioso porque o vídeo tá longo. E... ah, vai ser assim, gente. Isso. Um pouco atrás aqui. Prometo que eu organizo isso melhor, gente, nos próximos vídeos. Gente, eu tentei, eu não achei, mas eu vou falar assim pelo que eu entendi, tá? A Kinoe, ela tinha essa loucura, essa obsessão sobre o fantasioso. E o Toru tinha essa obsessão com o autocontrole, com a questão da autoconsciência, sabe? De ser muito pé no chão. Então ele meio que brinca entre esses dois personagens aí que são meio que bem opostos assim em seus estados mentais. Aí voltando aqui, eu vou falar um pouco da história, assim. Esse Toru, ele encontra essa garota e ele acaba tendo uma simpatia, assim, por ela, porque ele percebe essa lacuna muito grande dela também, nessa separação com a sociedade, de viver muito nesse fantasioso, sabe? Nesse declínio mesmo da mente dela. E eu falei sobre o Honda e eu falei também sobre a Keiko, que é a vizinha dele. Então, assim, depois que eles introduzem esse Toru, a Kinoe e o Honda e a Keiko vão meio que fazer um passeio juntos. E eles meio que vão pra península de Izu, que é bem aqui, onde é que eu vou mostrar vocês aqui, ó. É tipo uma baía aqui, que tem aqui mais ou menos. Aqui é nessa região aqui, ó. É onde fica o porto. E o Toru trabalha nessa região aqui mais ou menos, sabe? Num farol que tem aqui, onde é que ele recebe esses códigos e vai fazendo as anotações dos barcos que aportam. E eles vão nesse jardim de Pinheiros, que é um lugar assim até famoso até hoje, tá, gente? Lá no Japão. Bem aqui, ó, nessa região aqui. Fica em... devia ter pegado o nome do lugar. Agora eu não vou saber falar. Parece que é... ah, não vou saber falar. E aqui... mas porque eles foram nesse lugar, tá, gente? O Honda, ele leva a Keiko lá pra conhecer, porque era um local que ela queria muito ir. Aqui é o templo que tem dentro. Eu achei umas fotos na internet. Eles vão nesse templo aqui também, tá? Aí o que acontece nesse local, tá, gente?
é um local sagrado, tipo assim, para os japoneses e tal. Aconteceu um evento que se conta. Esse até templo aqui, ó, é onde cultua essa, que eu não lembro o nome dela. Ai, meu Deus. Mas eu vou falar por alto, assim, sobre o que eu pesquisei, sobre o que o Honda traz, porque ele fala sobre essa lenda. Ele pega bem aqui, quer ver? Acho que eu vou vir por aqui, gente. Acho que eu anotei algumas coisinhas aqui. Anotei essa lenda de Hagomoro. O que se fala nessa lenda, gente? Esse local aqui, onde é que tem esses pinheiros e tal, é um local assim muito bonito e assim, se fala que um anjo ele perdeu uma túnica sobrevoando esse local. E era uma túnica muito bela, era meio que um tesouro, um pescador meio que encontrou esse tesouro e levou para casa. Aí esse anjo ele voltou para pegar, que no caso seria essa anjo celestial aqui, representada dessa forma, foi a foto que eu achei. Tem o nome dela, mas não cheguei. E é uma lenda que ela é famosa também em uma peça de teatro do mesmo nome, de Hagoromo no Mai. Aí o que acontece? Esse pescador, ele leva essa túnica de plumas, né? Que é o que o Honda traz também no livro. Ele fala por alto, assim. E ela vai até encontro desse pescador e ela meio que pede de volta essa túnica. E ele, muito reticente, assim, ele fala que não, que era algo muito belo, assim. Aí ela meio que, ele vai e fala assim que só devolveria pra ela com condição, se ela dançasse pra ele. E ela fala, não, tudo bem. Aí ela dança pra ele, ele fica meio que boquiaberto com a incrível dança celestial e tal. E ele devolve essa túnica e ela pega e vai embora. Aí existe algum simbolismo por trás, né? De que algo muito sagrado não pode ficar na mão do humano, sabe? E que a dança seria o que uniria ali essa passagem entre os dois, entre o humano e o divino. Então, assim, é algo bem interessante, assim, de se aprofundar, mas, assim, tem esses três símbolos aí também do divino com o humano e a dança. E nesse templo aqui que eu trouxe aqui pra vocês, é o que cultuam. Também tem essa dança. Quando eu for pro Japão, eu vou querer muito visitar. E fora que é um lugar muito bonito, né, gente? Muito belo, porque tem um Monte Fuji aqui no final. Provavelmente é um lugar muito famoso lá também. E esses pinheiros têm mais de 200 anos. Deixa eu ver se eu fiz alguma outra notação. Existe um santuário nas proximidades. Eles vão também. Dedicado à divindade da dança e à lenda. Essa é a frase lá do começo que eu cheguei a notar. Meditado pelo azul, Honda se depara com o touro. Aqui eu fiz a anotação da primeira vez que o Honda se depara com o touro. Aí depois que ele... Nossa, eu pulei duas folhas aqui, eu nem vi. O Honda brinca muito com o touro. Tem essa frase que ele traz aqui, que era ótimo que a mais feia das máquinas tivesse um rosto tão bonito. Essa daqui também
a representação aqui, o Monte Fuji no final. E aqui seria a península. E aqui onde é que é os pinheiros, onde é que eles foram, tá? Vou guardar aqui. Vou ver se algum deles tem alguma coisa que eu escrevi. Esse tem, mas é algo que eu já trouxe aqui. Esse. Não, isso eu não trouxe. O vídeo tá muito grande, mas tudo bem, gente. Eu sabia que é uma pequena dose. Ah, tá. Aí a Keiko, o Honda tá com a Keiko nesse passeio, né? E tem uma parte lá que tem umas cerejas que tem uns avisos falando que estavam envenenadas. E a Keiko come uma pouquinho, ele vai e brinca que sabia que uma pequena dose de veneno não era suficiente para levar a Keiko embora. E meio que fica meio que duplo sentido se ele tava falando embora para casa ou sobre a morte. Seria muito comum e esperado que se fosse sobre a morte mesmo. Porque o Honda tem essa coisa de não ter limitações assim em seus pensamentos e faz parte do personagem dele. E o que eu queria falar também, gente? Deixa eu ver se tem mais. Ah, aqui é exatamente o pinheiro. Uma foto eu peguei na internet, muito bonita por sinal. E tem todos esses ramos assim, ó. Um pinheiro diferente, né, gente? Assim, do que eu costumo ver. Porque ele parece vários tentáculos assim de polvo. E é o que o Honda e a Keiko têm a impressão também, porque eles falam sobre isso. E o Honda, ele tem essa questão, o livro aqui chama Queda do Anjo, tá, gente? Então, ele já traz essa questão desse anjo, e ele brinca com também a questão quando ele introduziu o Toru, que ele tem essa visão de anjo. Ah, e aqui é uma estátua que tem lá, nessa cidade, que é também referente a essa lenda. E aqui é a passagem que o Honda traz. Bem, aí está o lugar onde o anjo dançou sua dança celestial para conseguir de volta sua túnica de plumas. E assim que eles chegam nesse pinheiro, é onde ele tem essa frase aqui que ele coloca. E assim eles chegam lá, eu vou te falar assim sobre a questão do Honda e o Mishima e tal. Esse local, ele é considerado sagrado, né? E o Honda, ele tem certo decepção, assim, que chega, porque ele não acha que é aquilo tão, assim, legal quanto ele... Não que ele não esperava, entendeu? Mas ele meio que faz uma crítica aí à sociedade. E tem uma mágoa muito grande, percebe isso no texto do Mishima, uma mágoa muito grande. Que ele até traz aqui que... Eu acho que eu até anotei, gente. Deixa eu ver se foi desse lado. Tem uma coisa que eu anotei aqui que vai entrar no que eu tô querendo falar. Mas porque ele até traz isso no texto também, que o Honda estava... que ainda se sente muito tomado pela sua experiência na Índia, que no antigo livro ele passou pela Índia. Toda a maldade mundana e o lapso com o divino em ritos cotidianos, uma experiência que ele não consegue tocar. Ele reflete sobre esse mal dentro de si e do Toru sobre a aversão ao mundo. Página 62. Vamos falar um pouco sobre o Honda, ele encontra o Toru. E eu tenho pra mim que ele percebe que ele é a reencarnação do Kyoaki, porque ele percebe aquela manchinha que
os personagens costumam ter assim abaixo do peito. Ele... Vou deixar o livro aqui na frente. Ele... Bem nessa visita, até que ele tá com a Keiko e ele encontra o Toru pela primeira vez, acontece algumas coisas ali. A flor cai. Essa flor que tava pendurada no rosto do Toru cai. E ele vai de encontro para pegar e entregar, e ele meio que tem uma visão assim, não uma visão, mas ele olha pro Toru e ele meio que consegue se ver ele ali. Então ele brinca com isso assim muito no texto aqui, ó, sobre o Toru ser a versão dele mais nova, sabe? Mesmo que ainda não saiba. Então é como se ele se visse no rapaz. E não que isso é algo muito positivo, tá, gente? Ele tem essa visão que o Toru é uma pessoa muito medíocre, assim, que eu falo sobre essa questão do autocontrole, porque ele se sente muito tocado pelo que aconteceu na Índia e tal, e ele não consegue muito colocar isso em palavras, mas ele fala aqui que tem uma parte até muito bonita aqui, que ele fala sobre que naquele momento Honda viu uma fábrica sem operários, pólida e esfregada até a mais perfeita desolação. Sua autoconsciência madura numa forma juvenil. Então, ele brinca muito com essa de que o Toru é a versão dele, assim, mais nova. Ele consegue se ver muito nesse rapaz. E eu praticamente cheguei até aqui mesmo, onde é que ele decide, ele tem essa certa repugnância e um certo interesse. E ele decide que vai adotar esse garoto. Adotar assim eu também não sei como, tá, gente? Porque eu não sei se ele vai, tipo assim, pagar estudos, essas coisas, ainda não sei. Mas que essa é a parte da verruga. E algo que muito interessante que eu quero trazer aqui é esse jogo de... Tem uma parte aqui que o Honda, quando ele vai para esse bosque, ele meio que fala dessa lenda com a Keiko. E ele traz essa questão do... Como é que fala? Essa questão do... Ele fala sobre essa questão dessa lenda. E ele traz também uma visão oriental da Índia, que eu não entendi muito bem não, mas ele fala sobre essa queda dos anjos. E ele meio que faz uma reflexão ali sobre isso. E ele traz os 5 sinais de um estudo que ele leu, que fala sobre isso. E depois ele traz a questão dessa lenda aqui, que é onde é que eles vão visitar. Mas aqui fica muito interessante porque ele vai trazer anteriormente assim, que eis os 5 sinais maiores, que seria da queda de um anjo. Aí aqui ele traz, eis os 5 sinais maiores, as túnicas antes imaculadas ficam sujas, as flores da coroa murcham e caem, o suor jorra das axilas, um cheiro fédido envolve o corpo, o anjo não se sente mais feliz em seu devido lugar. O que é interessante nessa passagem que ele traz são elementos que ele coloca no encontro do Honda com o Toru. Eis a hortênsia murcha e tem a parte lá, eu não anotei, mas tem no texto, sobre o suor e sobre a visão que ele tem de ruína do Toru, do seu estado mental de repugnância com o mundo.
Então, assim, gente, tá bem no começo, tá? Mas tá bem interessante, porque são personagens, assim, que eu sinto que vai mexer muito, assim, com o Honda. E eu quero saber mais sobre essa visão de mundo do Toru. Mesmo o pouco que trouxe aqui eu já achei interessante. E também sobre a Kinoe. Já a Keiko, não tanto, porque assim, ela é mais como se fala pouco dela, sabe? Tipo assim, ela tem uma visão mais que irrita um pouco o Honda, porque ela tá sempre alegre e feliz com tudo, pra ela tudo tá bom. E o Honda, ele meio que tenta falar com ela sobre que o povo, assim, as pessoas perderam o respeito, tipo assim, por um local sagrado, porque ele até traz essa questão de que as pessoas meio que estão diante de algo que assim, que a história diz, né, que foi algo grandioso que aconteceu, a tradição, né, e que as pessoas simplesmente ficam só o tempo de bater uma foto e irem embora, que não absorve muito. Ele vai falar isso bem aqui no coisa. Mas existe a controvérsia também, que é um local também que pra ele, assim, não mudou muito, assim, sabe? Ele ficou um pouco decepcionado. Mas, assim, são esses jogos de... São esses jogos de pensamentos que o Toru... o Toru não, que o Honda tem, sabe? De conflitos, assim, dessa visão que eu acho que pega muito a visão do Mishima também, sabe? Sobre essa mágoa com as mudanças, com a questão da tradição e dos valores que foram mudando com o tempo. É algo assim que eu vou, assim que eu pegar no texto, assim, eu vou trazer mais, eu marquei, mas até eu achar aqui, gente, não vou achar, mas é bem palpável essa mágoa que você pega assim pra ver a crítica que ele faz, sabe, sobre a visão. Ó, um leve odor. Onda estava imersa em seus pensamentos, olhou para o rapaz que estendia os braços à sua frente. Um leve odor adocicado lhe inundou as narinas. O elemento ali que ele fala sobre a queda. Então, assim, algo muito interessante, porque é algo que ele coloca lá no início e ele vai culminando e coloca esses elementos no encontro dos dois, assim. Aqui é a faixa dos 5 maiores sinais. E a Keiko que faz essa pergunta pra ele, ó. E quais são? Perguntou com repetindo interesse. Os 5 sinais da queda do anjo. Esse anjo é a túnica de plumas, que no caso seria esse aqui. Mas que o Mishima brinca também com, que seria o Toru. É isso, gente. É o que eu tô... Provavelmente os próximos vídeos vai ser sobre se eu conseguir fazer um outro diário de leitura sobre isso. Foram só esses acontecimentos assim, mas foram acontecimentos assim com bastante conteúdo assim, sabe? Então assim, os próximos vídeos serão sobre esse livro também. Aí eu não sei se vai ser 2, se vai ser 3, provavelmente vai ser só mais um, porque o livro é curto. Mais um assim, mais um acompanhando, que nem esse livro aqui que eu trouxe, porque o livro tem 200 páginas. E mais a resenha completa do livro,
Se livre, nossa, eu tava achando que esse vídeo ia ficar tipo 20 minutos, ficou o dobro. 20 não, tipo 10 minutos, 15. Mas pra vocês verem. Qualquer coisa, se eu fizer outro vídeo, aí eu não subo esse. Mas vamos ver como que vai ser. Então, gente, tchau, tchau.